Boa tarde para todo mundo, gente. Estamos começando mais uma live aqui do Sindicato Nacional dos Aeroviários. A gente vai fazer mais uma live com o Dr. Álvaro Quintão, que é o advogado responsável pela assessoria jurídica do Sindicato Nacional. Estou adicionando ele aqui para a gente poder começar. Antes de dar a palavra para o Álvaro, né, enquanto ele vai se conectando, vou só explicar por que está acontecendo, né, essa live emergencial. Oi, Álvaro, tudo bem? Boa tarde. Claudinha. Então, antes de dar a palavra aqui para o Álvaro, né, que está todo mundo bem ansioso para falar com ele, só explicar, gente, que essa live emergencial ela foi feita por quê? Porque nós temos realizado algumas reuniões com os profissionais da empresa pela ferramenta Zoom das empresas, né, para debater as pautas, mas como a procura dos profissionais em participar das reuniões do sindicato tem sido muito grande, a reunião de agora de tarde excedeu o número de participantes máximos e a gente não conseguiu fazer com que todo mundo participasse. Então, para não ter que ficar fazendo vários encontros pelo Zoom, a gente resolveu em cima da hora, né, Álvaro, fazer essa live aqui para explicar para os profissionais da Latam qual é a contraproposta que a empresa está oferecendo. E lembrando que as pessoas, antes que elas comecem já a questionar, vocês estão falando da Latam e as outras empresas? Já adianto que segunda-feira, às 19h30, a gente vai fazer uma outra live com o Álvaro para falar sobre a situação das outras empresas. A gente só está definindo se vai ser pelo canal do YouTube do sindicato. Quem quiser já pode se inscrever lá, que é a Imprensa SNA, ou se vai ser aqui pelo Instagram, mas é mais provável que seja pelo canal do sindicato. E assim, antes, né, de eu começar a falar, queria só dar mais um recado, é que durante, né, a reunião do Zoom, enquanto as pessoas começaram a tentar entrar na reunião e não conseguiam, porque já tinham excedido, algumas ficaram um pouco nervosas, um pouco irritadas, porque não foi possível participar, algumas, inclusive, se excederam, e a gente entende que está todo mundo muito tenso, muito preocupado com a atual situação. Só que um pedido que a gente faz é que os profissionais eles tenham respeito por todo mundo que está aqui no sindicato trabalhando. Os dirigentes sindicais, eu não sou dirigente, mas eu estou falando aqui em nome dos dirigentes, eles não são funcionários do sindicato, eles são funcionários das empresas, assim como vocês. O trabalho sindical que eles fazem não é um trabalho remunerado, é um trabalho de conscientização, em que eles estão à frente em uma entidade sindical para defender o direito da categoria. Então, assim, o mínimo que a gente pede é que nos momentos em que a gente tem alguma falha em algum sentido, é que haja respeito por esses profissionais. Tem dirigente sindical trabalhando 12 horas por dia a favor do sindicato, não só os dirigentes, o próprio Álvaro também. O Álvaro já está desde cedo online, né, conversando com os trabalhadores e se dispôs gentilmente, ainda assim, cansado, a vir aqui conversar com a gente de novo para esclarecer vocês. Então, a gente pede que vocês tenham um pouco de paciência, porque os dirigentes sindicais, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, está todo mundo tentando fazer o possível para atender a categoria. Então, Álvaro, mais uma vez, a gente agradece aí a sua disponibilidade e eu queria que você começasse aí falando um pouquinho como é que está a situação da Latam, que apresentou uma contraproposta aí dentro do que foi aprovado pela categoria. Bom, primeiro, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todas. Mais um sábado de trabalho para todos e é muito bom poder estar falando com todos os trabalhadores aeroviários da forma como a gente tem falado, né? Hoje a reunião realmente surpreendeu, estourou o limite, né, de participantes na sala, o que é bom, mostra que os trabalhadores estão, de fato, mobilizados por esse problema que a gente está vivendo. Os trabalhadores estão mobilizados pela busca de uma solução, né, que contemple a manutenção dos empregos, que contemple a manutenção da renda dos trabalhadores e, é óbvio, que mantenha a empresa em funcionamento. Enfim, na semana passada nós fizemos, né, o sindicato fez durante 3 dias,
uma assembleia com todas as empresas aeroviárias, principalmente a TAM, Latam, Gol e Azul, onde foi aprovada uma proposta que foi distribuída, que foi encaminhada para todos os grupos de Zap, todos os grupos do Telegram, a diretoria do sindicato e o departamento jurídico está participando de todos esses grupos. E além de encaminhar a pauta, a gente tem discutido, tem debatido nos grupos o que significa cada pauta, o que significa cada ponto. A gente sabe que essa live hoje aqui é porque o grupo realmente lotou, não cabia mais ninguém, né, na sala, mas a gente sabe que tem outros trabalhadores de outras empresas, acabei de ver aqui, ó, Gol de Natal e outros trabalhadores de outras empresas, buscando também informações sobre como anda, né, a negociação com essas empresas. Só rapidamente, não vou entrar muito nos outros detalhes, porque o objetivo aqui hoje é mais especificamente Latam. Mas a pauta aprovada pelos trabalhadores, ela foi encaminhada para as 3 empresas, foi encaminhada para Gol, Azul e Latam. A Gol e a Latam e a Azul também enviaram uma proposta. Não tem ainda negociação, não tem ainda nenhum tipo de reunião marcada ou agendada para a gente debater essas pautas. Os sindicatos da FEMTAC estão analisando as propostas que vieram das empresas, mas eu posso... A única empresa que, de fato, já houve algum contato, alguma discussão, foi a Latam. A Latam, nós tivemos ontem uma reunião, e por isso hoje nós estamos fazendo essa reunião aqui com os trabalhadores, né, e fazendo essa live agora. E as demais empresas, assim que a gente tiver um posicionamento, alguma coisa mais clara, a gente também vai trazer para o debate, a gente vai trazer para essa discussão. Por isso que na segunda-feira nós vamos fazer uma live mais ampla. A ideia é, inclusive, que outros dirigentes do sindicato participem dessa live, passando o sentimento que está assistindo, que está acompanhando em cada uma dessas mesas de negociação. Mas vamos lá. Latam, especificamente. A proposta apresentada, né, para as 3 empresas, ela contempla basicamente 4 itens. Né? 4 itens que são licença não remunerada, redução de jornada e de salário, plano de demissão incentivado e plano de aposentadoria incentivado. Esses são os 4 pontos que foram aprovados e que foram muito debatidos nas assembleias e nas reuniões que o sindicato fez com todas as empresas, com os trabalhadores de todas as empresas. Apresentamos essa pauta para as 3 empresas, apesar da Latam, na semana passada, ter publicado na madrugada uma nota para os trabalhadores dizendo que não poderia discutir a pauta apresentada, que não poderia discutir a proposta que os trabalhadores estavam fazendo. Eu acho que a Latam sentiu, né, que a mobilização dos trabalhadores vai muito além do que ameaças, que o trabalhador deu uma demonstração muito clara de que quem representa os trabalhadores são os sindicatos, e a Latam, falando aqui na linguagem popular, né, baixou um pouco a bola e resolveu conversar, resolveu ir para a mesa de negociação. A participação foi bem grande nas assembleias, né? Não só a participação muito grande nas assembleias, como a não participação naquela pesquisa que a Latam estava fazendo, tentando passar por sindicato, consultando os trabalhadores. Então, os trabalhadores deram uma demonstração bem clara de que são os sindicatos que representam os trabalhadores nessa negociação. E apesar de muitos casos relatados de coação que a gente teve, né? Muitos. Sendo coagidos a Nós preencher. estamos assistindo agora uma outra empresa que está pedindo para os trabalhadores da base do Sindicato Nacional votar na proposta da outra federação. Enfim, além de fraude, é uma coação assim, absurda. Mas voltando lá, nós apresentamos a pauta e na sexta-feira, ontem à tarde, nós tivemos uma reunião com a Latam e a Latam respondeu os pontos que nós apresentamos. Eu vou começar pela licença não remunerada, tá? Que talvez gere um pouco mais de ansiedade entre os trabalhadores. A Latam reconhece o direito à licença não remunerada, ela
propõe uma licença não remunerada, que não é exatamente o que os trabalhadores estão propondo, o que os sindicatos estão propondo, né? Mas ela propõe uma licença não remunerada com algumas diferenças do que foi aprovado na Assembleia da categoria. Eu estou puxando aqui, Claudinha, só um minutinho. Eu estou achando aqui a licença não remunerada. Tá, vamos lá. Os pontos principais da proposta que nós fizemos na licença não remunerada era pagamento do plano de saúde para todos os trabalhadores pela empresa. Os trabalhadores não poderiam ficar mais de 3 meses na licença não remunerada, porque aí teria um rodízio entre todos os trabalhadores, não ficaria um trabalhador mais de 3 meses. Mantido o benefício de viagem e teria um vale alimentação de R$ 1.500 para os trabalhadores durante o período de licença não remunerada. Tá? Esses seriam basicamente os eixos da licença não remunerada. E teriam estabilidade. Você cumpriu lá os 3 meses de licença não remunerada, você teria uma garantia de emprego por mais 6 meses. O que a empresa propõe em relação à licença não remunerada? Ela aceita os 3 meses, né, sendo que nós botávamos os 3 meses como máximo. Ela propõe os 3 meses como mínimo, dizendo que poderia sim ter uma prorrogação dos 3 meses, dependendo das condições, das circunstâncias, etc. Então, esse é um ponto que a gente está levando para os trabalhadores, para eles discutirem, tá, qual é a nossa flexibilização, se é que tem, né, qual seria a nossa contraproposta. Porque a gente fala no máximo em 3 meses. A empresa não, ela levanta a possibilidade de uma prorrogação desses 3 meses. Essa é uma diferença que existe entre as duas propostas. A gente propõe que no final desses 3 meses, por exemplo, no caso de prorrogação, o trabalhador possa aderir a um outro plano no lugar da licença não remunerada. E isso não tem na previsão da proposta da empresa. Então, nós estamos discutindo essa brecha para que o trabalhador possa optar por um outro plano. A empresa propõe também, ainda em relação à LNRV, né, licença não remunerada voluntária, que o plano de saúde, que nós estamos pedindo, um plano de saúde pago integralmente pela empresa. E qual é a lógica disso? O trabalhador já não tem remuneração, né? O trabalhador está em casa sem remuneração. Então, qual é a lógica de dizer que o trabalhador vai ter que pagar o plano de saúde, se ele não tem salário? A empresa está propondo, antes ela dizia que era pago 100% pelo trabalhador, hoje ela topa pagar a parte dela, ela aceita manter as regras como estão, né? Exatamente como estão. E essa é uma discussão que a gente está fazendo, que a gente vai ter que fazer. Não faz sentido o trabalhador pagar o plano de saúde se ele não tem renda, né? Se ele não tem salário. E o vale alimentação que a gente está propondo de 1.500, ela está propondo manter o valor da convenção coletiva, que é de R$ 417. Então, existem aí 2 pontos que são efetivamente diferentes entre as duas propostas. Então, nós temos que conversar com os trabalhadores, e é isso que a gente está fazendo aqui, para que o trabalhador possa enviar nos grupos, possa mandar para os canais do sindicato. Depois, o Claudinho, era até bom você repetir o e-mail do sindicato, para que os trabalhadores possam dizer, possam dar a sua opinião, para saber se a gente vai flexibilizar esses valores, se a gente vai flexibilizar essas regras que estão na nossa pauta de pagamento de plano de saúde. Eu já até confiando, porque pelo que a gente vê nos comentários, muita gente falando, esse VA não tem condições, o pessoal já se manifestando aqui mesmo, então a gente já tem mais ou menos um indicativo, né, de que... Não, pois é, mas olha, vamos lá. O porquê que essa live está sendo importante para a gente falar com os trabalhadores? Hoje nós temos 2 valores, o 1.500 apresentado pelos trabalhadores e 417 apresentado pela empresa. Os valores são só esses? Ou a gente tem a possibilidade de fazer algum recuo nesses valores? A proposta de 1.500 dos trabalhadores, ela pode ser flexibilizada? Vou dar um exemplo, tá? Bem absurdo, tá? Ela pode ser flexibilizada para 500? Ou pode ser flexibilizada para 1.000, para 1.200? Eu não sei.
O que a gente precisa ouvir do trabalhador é essa flexibilização, se ela existe ou não. Se o trabalhador disser, não existe nenhuma flexibilização, nós vamos manter os 1.500 e ponto. É isso que vai para a mesa de negociação. Se o trabalhador disser, não, existem margens para a gente negociar, então nós vamos buscar essas margens. Qual é o outro grande problema na licença não remunerada? A gente textualmente, a proposta aprovada pelos trabalhadores, eles querem estabilidade durante o período da LNR e uma estabilidade pós-período de LNR. Tá? Então, você passou 3 meses no sacrifício, sem receber salário, recebendo apenas aquele vale alimentação, aquela ajuda de custo, né? E aqueles outros poucos direitos. Então, o trabalhador, depois disso, ele precisa voltar à normalidade, até para poder ter uma renda, para tentar organizar a tua vida, né? E uma garantia de emprego. A empresa está resistindo a dar esta garantia de emprego no pós-licença não remunerada. Ela daria garantia durante a licença não remunerada, mas não daria garantia na licença pós-licença remunerada. Então, essa é uma discussão que os sindicatos também não estão abrindo mão disso. Não vão. A gente acha que não faz sentido o trabalhador se sacrificar pela empresa nesse momento e depois a empresa demiti-lo sem nenhum tipo de benefício a mais por conta de um interesse da empresa. Então, os sindicatos estão insistindo e vão continuar insistindo nessa garantia de emprego durante o contrato, o acordo coletivo de trabalho. O outro ponto que a gente está chamando a atenção é para o plano de demissão voluntária, né? Que seria, na verdade, o primeiro de todos os planos. A gente apresentou uma proposta que foi aprovada, né, e discutida aqui com os trabalhadores, de um plano de demissão voluntária que incentivaria aqueles trabalhadores que não querem mais ficar na empresa, que querem seguir a vida para outro caminho, para outro emprego ou qualquer outra coisa. A gente apresentou um plano de demissão incentivada que continha alguns benefícios. Inicialmente, as empresas não estavam querendo pagar os 40% do fundo de garantia. Tá? A empresa já topa pagar os 40% do fundo de garantia. Aliás, a empresa topa pagar 100% das verbas rescisórias. Não utilizariam nenhuma regra de calamidade, de força maior, pagariam 100% das verbas rescisórias. Isso inclui aviso prévio, fundo de garantia. Seria uma demissão como uma demissão sem justa causa, normal, sem nenhum problema. A empresa pagaria 100% das verbas rescisórias. Isso é bom, é a nossa proposta. A gente pedia ainda que a empresa pagasse 100% do plano de saúde durante mais 6 meses. Tá? A empresa topa pagar, mas não 100%. Ela topa pagar a parte que ela paga hoje. Então, se ela hoje paga R$500, ela topa pagar por mais 6 meses o valor daqueles plano de saúde. Exatamente. Como se o trabalhador estivesse trabalhando, ela manteria esse pagamento. O que mais? Estou vendo aqui, só buscando aqui. Daria ainda a guia de seguro-desemprego, a guia do fundo de garantia. Daria ainda, além das verbas rescisórias, mais 6 meses de vale alimentação. Tá? Então, daria mais 6 meses de plano de saúde pagando a sua cota e daria mais 6 meses de plano de vale alimentação. Tá? E durante os próximos 36 meses, a empresa daria prioridade na recontratação. Então, hoje eu quero ir embora, eu tenho, por qualquer motivo, eu não quero ficar na licença não remunerada, não quero ter meu salário reduzido, minha jornada reduzida, então eu quero ser demitido. A empresa vai demitir, vai pagar 100% das verbas rescisórias, inclusive o fundo de garantia, os 40%, vai pagar 6 meses de VA, vai pagar mais 6 meses da parte dela de plano de saúde, né? E daria por 36 meses a prioridade no processo seletivo para um retorno eventual à empresa. Então, de todas as negociações, me parece que o PDI, o Plano de Demissão Incentivado, é o que chegou mais próximo, né, daquilo que os trabalhadores aprovaram na Assembleia.
Então, esse foi um segundo plano, uma segunda proposta. Em relação ao plano de aposentadoria incentivada, que foi aprovado pelos trabalhadores, a empresa não apresentou nenhuma proposta em relação à aposentadoria. O que ela faz é o seguinte: se você também está naquela possibilidade de aposentadoria, você pode aderir ao mesmo plano da demissão incentivada. Ela daria os mesmos benefícios da aposentadoria incentivada. Tá? E para quem, por exemplo, sair, pedir demissão, decide, por exemplo, olha, eu não quero ficar com o meu plano de saúde. Eu tenho minha esposa, ou meu marido, ou meu companheiro, ou minha companheira, que tem um plano de saúde da empresa e eu vou ser dependente daquele plano que eu tenho lá, o meu filho que trabalha numa outra empresa, enfim. Eu não quero manter esse plano de saúde da empresa Latam por mais 6 meses. O valor que a empresa pagaria desses 6 meses de plano de saúde vai pagar ao trabalhador de qualquer maneira. Então, ele pode pagar o plano ou ele pode ficar com dinheiro para ele, não teria problema. Os 6 meses relativos ao plano de saúde, ela pagaria nessa situação. Então, nós temos aí essas possibilidades que estão muito próximas. O plano de aposentadoria, como eu acabei de dizer, seguiriam as mesmas regras do plano de demissão incentivada, também com os mesmos benefícios que estivesse às vésperas de se aposentar. Aí nós temos agora, não entrei no plano de demissão incentivada e não estou no plano na licença não remunerada. Tá? Eu vou, então, a empresa pode, então, reduzir a minha jornada e o meu salário. Propostas, que aí sim temos algumas propostas que são bem divergentes entre proposta dos trabalhadores e proposta da empresa. Vamos lá. A redução de jornada de trabalho, os trabalhadores fizeram no seguinte sentido: a redução máxima seria de 25%, uma redução máxima de 25% de jornada e salário. E isso nos 3 primeiros meses. Se fosse renovado por mais 3, cairia de 25% para 15% de redução. Se fosse renovado mais uma vez, cairia de 15% para 10% de redução. Esse era o nosso limite, aprovado em assembleia e apresentado para as empresas. Tínhamos ainda uma proposta de que não pudesse ter nenhum tipo de redução de salário que fizesse o trabalhador ganhar menos do que o piso da categoria. Então, eu ganho R$ 1.500, R$ 1.600. O piso da categoria ele é de R$ 1.377,75. R$ 1.377,75. Então, eu ganho R$ 1.600. Se eu tiver 25% de desconto, meu salário ficaria abaixo do piso. Então, nós colocamos uma cláusula de que ninguém ganharia menos do que o piso. Se eu ganho R$ 10.000 e vou ter 25% de desconto, ok, vou estar lá ganhando 7.500, está acima do piso, está tranquilo. Se eu ganho R$ 2.000 e vou descontar 25%, chega a 1.500, está dentro daquela margem. Mas se baixar de 1.377, a empresa complementa e você teria que receber 1.377. Isso é o que foi aprovado pelos trabalhadores. E nós criamos ainda algumas outras regras. Você teria que ter uma escala fixa, você entraria, por exemplo, chegaria no começo do mês, eu saberia qual era a minha escala daquele mês, ou a minha escala, eu saberia quanto tempo eu ia trabalhar, quanto tempo eu não ia trabalhar, o trabalhador poder se organizar. Né? E ao término desse contrato, eu voltaria a ter a estabilidade também por mais um período, né? E se, por aventura, a empresa me demitisse, eu teria que receber essa estabilidade e com o salário anterior à redução. Eu hoje ganho R$ 2.000, vou ter 25% de rescisão. Se daqui a 2, 3 meses, sei lá, a empresa resolver me pagar, ela vai ter que me indenizar com o valor de R$ 2.000 e não com o valor da minha redução. Essa era a proposta que os trabalhadores aprovaram nas assembleias dos sindicatos. Pois bem, essa é uma proposta que ainda tem muitos pontos divergentes com a empresa. A empresa propõe um máximo não de 25%, ela propõe um máximo de 50%. Então, em tese, o trabalhador poderia ter uma redução de até 50% de redução. E isso dobra o dobro dessa possibilidade do que os trabalhadores aprovaram. E não tem esse escalonamento.
3 primeiros meses 25, depois 15, depois 10. A empresa não faz esse escalonamento. Ela apresenta 50% do tempo, durante o tempo que for necessário a redução de jornada de trabalho. Esse é um ponto importante que os trabalhadores precisam ver, igualmente lá na outra proposta, precisam sinalizar para o sindicato se existe a possibilidade de flexibilização dos 25 até os 50, qual seria a margem de negociação que o sindicato tem para avançar nessas propostas, e isso os outros sindicatos da federação também estão discutindo com a sua categoria, né, com seus representados. Então, essa é uma discussão que os trabalhadores da Latam precisam sinalizar de forma muito clara para os sindicatos, porque isso vai para a mesa. Tá? Se os trabalhadores dizem que 50% está resolvido, ok, o sindicato vai levar os 50% e vai se concentrar na discussão de outra coisa. Agora, se os trabalhadores disserem, não, 50% é um absurdo, nem pensar, ok, vamos nos debruçar sobre os 50% e sobre as outras coisas que precisarem ser discutidas. Então, é importante que os trabalhadores mandem mensagem para o Zap do sindicato, mande e-mail para o sindicato, entre em contato com a direção do sindicato para deixar muito claro qual é a sua sinalização em relação a esse tipo de proposta. Deixa eu só, então, já que você está falando da importância, Álvaro, dos canais, né, gente? Então, nosso e-mail em que vocês entram em contato com a gente é atendimento@sna.org.br, mas vocês também podem fazer parte do Telegram. A gente tem aí um Telegram que é exclusivo para os funcionários da Latam. Segundo a Patrícia, se eu não me engano, já tem aproximadamente 700 funcionários, né, Álvaro? Acho que ela falou. Isso. É Mais ou menos isso participando, e é interessante porque já é um debate direto. Vocês já estão lá mandando mensagem. Quem quiser participar do Telegram é só entrar no site www.sna.org.br. Na página principal tem a matéria que está falando sobre o resultado das assembleias virtuais. Quando vocês clicam na matéria, tem lá o link do Telegram, não só da Latam, como da Gol e da Azul. E o Álvaro está no grupo, né? A Patrícia também está lá. Então, os dirigentes estão lá ouvindo diretamente vocês e vocês já podem dar um feedback sobre como é que a gente pode ajustar aí o que a empresa mandou de contraproposta para ver o que o sindicato vai levar, né, para a mesa de negociação quando for sentar, né, Álvaro? Para definir. Exatamente isso. Com relação ainda à redução de jornada e de trabalho, é importante dizer o seguinte. Lembra que eu falei que uma das propostas do sindicato é que ninguém ganhasse menos do que o piso da categoria. E isso a empresa concorda. Isso a empresa está aceitando. Então, vamos lá. Vamos admitir que passe essa proposta de 50%. O trabalhador ganha R$2.000. Vai ter 50% de redução. Vai ganhar menos de 1.377. A empresa não pode fazer isso. Ela vai ter que estender o salário até 1.377. Então, quem ganhar até 2.500, né, 50%, daria 1.250. Então, até quem ganhar cerca de R$2.700, por aí, se tiver 50%, não vai chegar aos 50% de redução, porque vai ter que elevar o salário até o piso da categoria. Então, só para aqueles que ganharem acima de R$2.700 é que, de fato, esse percentual de 50% estaria valendo. Quem ganha menos de R$2.700, isso não chegaria. Se a pessoa ganha R$2.000, vai ter um desconto de, no máximo, 25%, 30%, porque esbarraria no piso da categoria. Outra coisa que tem nessa redução, que aí a gente está discutindo e é complicado, e isso os sindicatos já deixaram claro que não aceitam, né, e nenhum sindicato está aceitando discutir esse tipo de coisa, é em relação à estabilidade. Esse é um grande problema. A empresa ela quer dar estabilidade, aliás, ela não quer nem dar estabilidade para quem tiver em licença em redução de jornada de trabalho. Ou seja, ela pode demitir perdão, a qualquer momento. E o que é pior, ela diz que vai reduzir, vai demitir com o salário reduzido. Então, se você ganha R$3.000, teve 50% de desconto, está ganhando 1.500, ela te demite e vai te pagar uma rescisão com base no salário reduzido de R$1.500. Esse é um grande problema. E aí tem um outro problema ainda maior,
Se você for demitido porque a sua base fechou, porque a empresa deixou de funcionar naquela base, você vai ter 50% das suas verbas rescisórias. E é isso que a gente não está aceitando. Esse tipo de discussão, para os sindicatos, ele é inaceitável. É inaceitável por vários motivos. Um, porque a gente acha que é ilegal. E segundo, não é justo. O trabalhador que aceita ficar numa licença não remunerada, o trabalhador que aceita ter uma jornada reduzida, salário reduzido, na hora de ser demitido ainda é penalizado. Então, além de não ser legal, é injusto. Então, esse tipo de redução, a gente já conversou com vários trabalhadores e a posição ela é unânime, isso é inaceitável. Essa proposta de redução de salário, indenização com salário reduzido e ainda pela metade, isso não tem a menor possibilidade de ser levado à mesa de negociação e de ser continuado nesse processo negocial. Então, isso já está muito claro para a empresa, não há possibilidade de aceitar. A outra coisa, Cláudia, que não estava na pauta dos trabalhadores, não estava na pauta aprovada pelos trabalhadores, mas a empresa trouxe para a mesa. A empresa está propondo que os sindicatos flexibilizem a convenção coletiva na cláusula 43. O que é a cláusula 43 da nossa convenção coletiva? A cláusula 43 diz que, em caso de redução da força de trabalho, ou seja, de demissão em massa, né? Em outras palavras, é isso, a empresa ela é obrigada a seguir uma regra. Qual é a regra? Primeiro, perguntar quem quer ser demitido. Fazer essa proposta de demissão incentivada que estamos fazendo aqui. Então, a primeira regra, a empresa estaria cumprindo. Qual é a segunda regra de demissão? O aposentado que já tiver alguma suplementação de aposentadoria. Eu tenho um plano de previdência privada que me dá uma suplementação, então eu estaria na segunda faixa de possíveis demitidos, né? Depois, qual é a outra faixa de demissão? Aquele que está em período de contratação. É o cara que está em experiência, é o cara que acabou de ser contratado, ele ainda nem entrou na empresa direito, então ele seria o terceiro nessa hierarquia, né, para demitidos. E os mais antigos seriam os últimos a serem demitidos, né? Por questões óbvias. Maiores salários, mais tempo na empresa, organizou a sua vida com base naquele emprego, enfim, por questões óbvias, ele está no último critério de demissão. A empresa quer diferente. A empresa quer que o sindicato abra mão desses critérios, que o sindicato não exija mais esta regra de redução de força de trabalho. Proposta deles: abriria mão desta regra e a empresa poderia demitir, a critério da empresa, quem ela quisesse, até 20% dos trabalhadores. Então, eu decido demitir uma base qualquer, pode escolher uma base aí no país qualquer. Tá? Eu quero demitir nessa base. Eu vou demitir 20% sem ter que prestar contas ou sem ter que observar o que está na convenção coletiva. Isso é o que a empresa quer. E ela poderia fazer essa redução a cada 3 meses. Porque a cada trimestre ela avaliaria a sua situação específica e diria: eu vou precisar demitir de novo. Então, até 20% eu escolho quem eu quiser demitir. Tá? E isso não tem o menor sentido. Não faz sentido nesse momento de pandemia, onde estamos buscando soluções para a empresa sobreviver e para os trabalhadores manterem seus empregos, manterem suas rendas. Não faz sentido você flexibilizar a convenção coletiva, que é uma conquista da categoria de décadas. O Sindicato Nacional dos Aeroviários tem 78 anos, se eu não me engano. Tá? Essa é uma construção de uma convenção coletiva que vem de décadas. É uma vitória dos trabalhadores. Essa cláusula ela não foi prêmio ou benefício concedido por nenhuma empresa. Foi muita luta de muito trabalhador. Então, não faz sentido, por conta de um período transitório, é um período que a gente sabe que vai passar. A pandemia vai passar, no momento ela vai passar, ela não é permanente. A gente não pode não ter certeza se ela vai passar daqui a 1 mês, 2 meses ou 1 ano, mas a gente sabe que ela vai passar.
Então, não faz sentido, por conta de um momento que a gente está vivendo, a gente abrir mão de uma convenção coletiva que foi conquistada, que foi vitória, resultado do trabalho de muita gente durante muitos anos. Até Tá? Então, porque a cláusula de demissão em massa ela surge justamente nesse momento, né, para Álvaro? preservar os empregos nesse momento. E aí, no momento em que a Exatamente gente isso. pode aplicar uma cláusula que está lá na CCT, não tem muito sentido a gente abrir mão justamente no momento em que ela vai ser validada, né? Realmente não É tem sentido exatamente nenhum. isso. É exatamente isso, Cláudio. Essa cláusula, ela existe para proteger nos momentos de necessidade, nos momentos de redução em massa. Então, agora a gente acha que não precisa e abre mão da CCT. Os sindicatos não vão aceitar isso, não tem a menor possibilidade de aceitar essa cláusula, porque isso não é apenas para os trabalhadores que vão ser demitidos ou da Latam, isso vai abrir um precedente para todos os trabalhadores da aviação. Isso é uma conquista de todos os trabalhadores da aviação, não é de uma empresa ou de outra empresa. Então, essa possibilidade ela não existe. Tá? Enfim, históricas, né, o Álvaro? É Uma óbvio. história do sindicato, né? Exatamente. Para abrir mão assim num momento sensível como esse, não tem cabimento. Não faz sentido. Cláudia, hoje na reunião que a gente fez, né, pela plataforma Zoom, que estourou, que não coube mais gente na sala de reunião, várias perguntas foram feitas, né? E algumas a gente se comprometeu em responder aqui e dizer o que aconteceu. Por exemplo, muita gente perguntou sobre os próximos passos. Né? Tem reunião marcada? Não tem reunião marcada? Como é que essa reunião vai se dar? Primeiro, não existe nenhuma reunião agendada com nenhuma empresa. Tá? Com a Latam, que é o que a gente está discutindo aqui especificamente, existe uma intenção da empresa de tentar fechar este acordo na semana que vem. Existe uma intenção da empresa, e eu acho que de todos os trabalhadores, ninguém quer ficar nessa tensão, nesse desespero de ver a solução se estender por muito tempo. Todo mundo tem interesse em fechar isso o mais rápido possível. Nós sindicatos, né, recebemos ontem a proposta da Latam, ontem à noite. Nós tivemos uma reunião às 17 horas e a proposta da Latam só mandou para a gente à noite. Então, na verdade, a gente começou a trabalhar nessa proposta hoje. Os sindicatos estão todos fazendo isso que o Sindicato Nacional está fazendo, discutindo com os trabalhadores, analisando essa proposta que a empresa apresentou. Se nós conseguirmos organizar isso de hoje para amanhã, nós vamos dizer para a empresa, dizendo, olha, os trabalhadores se manifestaram desta maneira sobre a proposta que a empresa apresentou. Se nós não conseguirmos fazer isso, nós vamos mandar um documento para a empresa dizendo, olha, não conseguimos fechar, vamos fazer na segunda ou na terça, nós vamos tentar correr e tentar fazer o mais rápido possível, porque todo mundo quer uma solução. As empresas, o acordo que a gente tem com a Latam, ela termina no dia 30. Então, a gente precisa, pelo menos até o dia 30, ter definido como é que vai funcionar a partir do dia 1º de julho, né? E todos nós estamos correndo para conseguir fazer isso até 30 de junho, até com tudo resolvido. Outra pergunta que fizeram muito na reunião é se existe algum acordo fechado. Não existe nenhum acordo fechado. Não existe nenhuma... Não existe bom frisar isso, né? Não existe nenhum acordo fechado. Tá? Muito pelo contrário. A empresa apresentou a proposta, nós estamos aqui discutindo com os trabalhadores para a gente dar uma resposta à empresa. O que existe foi uma resposta da empresa para os trabalhadores sobre a pauta que os trabalhadores aprovaram. Tá? Então, o que existe foi uma resposta, uma proposta, e os sindicatos agora vão se posicionar. É bom falar isso, porque a gente sabe que existem duas federações. Nesta federação que o Sindicato Nacional participa, estão o Sindicato de Porto Alegre, o Sindicato de Pernambuco e o Sindicato de Guarulhos, e o Sindicato Nacional dos Aeroviários. As outras bases, com exceção desses 4, aqueles outros sindicatos que existem, são de outra federação. Então, eventualmente, pode ser que algum desses sindicatos assinem, faça sem consultar o trabalhador, faça o Sindicato Nacional, os sindicatos filiados à FENTAC, Guarulhos, Pernambuco e Porto Alegre, não fecharam nenhum acordo, estão conversando com os trabalhadores sobre a proposta apresentada pela Latam, e só depois disso
é que a gente vai dar informações. Eu estou vendo aqui que a Patrícia está publicando o e-mail, né, do sindicato, que é atendimento@sna.org.br. É fundamental que os trabalhadores se posicionem. Os trabalhadores precisam mandar e-mails para o sindicato, nos grupos que estão criados para discutir, para manter a direção do sindicato preparada para a mesa de negociação. Outra coisa, este acordo muda a convenção coletiva? Não. Este acordo muda exatamente o que eu disse aqui. Estamos criando uma demissão voluntária, estamos criando uma licença não remunerada, estamos criando um plano de aposentadoria incentivado, estamos criando uma redução de jornada, que é exatamente o que existe na convenção do sindicato. Só que o sindicato diz que, para isso ser aplicado, né, tem que obedecer às regras da convenção. O que a empresa está querendo é, dentro da regra da convenção, discutir com o sindicato como aplicar a convenção coletiva. E a única coisa que eles tentam fugir, e que os sindicatos estão dizendo, é não há nenhuma autorização, nenhum cheque em branco para a empresa demitir 20%, quantos por cento eles quiserem, do jeito que eles estão propondo. Então, isso não vai existir. Fazer uma pergunta, Álvaro, aproveitando que você falou, né? A convenção coletiva, ela não vai haver mudança na convenção coletiva, né? Uma pergunta que eu achei muito interessante que eu recebi hoje foi uma funcionária querendo saber se, caso ela aceite participar de algum plano ou de licença não remunerada ou PDV, ela quer saber se isso impede com que futuramente ela entre com uma ação de periculosidade contra a empresa. Esse é o problema. Esse é um grande problema. A empresa colocou isso claramente na proposta dela e os sindicatos já disseram que não aceitam isso. Porque o que acontece? A CLT tem uma regra que diz, se eu não me engano, é o artigo 477 da CLT, 477B, se eu não me engano, da CLT, se eu não estiver errado é isso. Estabelece o seguinte: demissão, em plano de demissão incentivada, dá quitação ao extinto contrato de trabalho. Então, não é o fato dela ter participado da LNR ou da redução que tira esse direito. Mas o fato dela, por exemplo, aderir a um plano de demissão incentivada, isso poderia tirar dela o direito de brigar na justiça ou de buscar em qualquer outro momento algum direito que ela tenha. Então, a não ser que conste no acordo coletivo que não se aplica, nesse caso, essa quitação. E o sindicato colocou expressamente, e foi aprovado pelos trabalhadores, de que não haverá quitação contra o extinto contrato de trabalho. Portanto, aceitamos o plano, aceitamos parte, né, dessa proposta, dessa negociação, mas não aceitamos quitação contra o extinto contrato de trabalho. Se o trabalhador tiver hora extra para receber, tiver adicional noturno para receber, tiver vale-refeição para receber, se tiver equiparação salarial para receber, se tiver qualquer outra coisa, ele poderá ajuizar a ação para discutir isso em juízo e para buscar isso. O sindicato não aceita dar quitação quanto ao extinto contrato de trabalho. A única quitação que, em tese, poderia ser feito é em relação à estabilidade. Por exemplo, eu sou membro da CIPA, eu tenho estabilidade. Eu quero sair, então eu estou abrindo mão da minha estabilidade. Eu vou chegar para a empresa e vou dizer, olha, eu quero ir embora, eu estou abrindo mão da minha estabilidade e eu vou embora. A empresa não quer dar nenhum tipo de indenização por conta da estabilidade. Então, esse direito é do trabalhador. Ele vai decidir se ele abre mão ou não. Mas agora, se ele tem direito a hora extra, férias, 13º, aviso prévio, periculosidade, insalubridade, seja qual for o direito, nós não estamos aceitando dar quitação para fechar esse acordo coletivo. Não vai ter. Isso o sindicato prefere não assinar um acordo coletivo, vai para a justiça, vai fazer qualquer outra coisa. Mas existem determinadas coisas, Cláudia, que o sindicato vem dizendo desde o início para os trabalhadores, vem dizendo isso para as empresas, já disse na mesa de negociação e a gente repete aqui, porque essa é a posição da direção do sindicato. Existem duas coisas que o sindicato não abre mão. Uma delas é a estabilidade. Não tem possibilidade de fazer um acordo desse e não garantir emprego para os trabalhadores. Não faz sentido eu fazer um acordo desse, o trabalhador se sacrificar
tá? E depois ele não ter garantia no emprego. Isso o sindicato não faz. Não vai fazer, e já deixou claro que não vai fazer. Não fez com a Azul no começo do ano e não vai fazer agora com as empresas, se a garantia de emprego não estiver prevista dentro dos acordos coletivos. Isso é pacífico. Não só o Sindicato Nacional, mas os outros sindicatos da Aventac também estão na mesma posição. Uma segunda coisa é essa quitação. O sindicato não dará quitação pelo extinto contrato de trabalho. O sindicato não vai aceitar que dê para as empresas, não apenas para a Latam, mas para qualquer outra empresa, não vai dar nenhum salvo-conduto para todas as irregularidades que eventualmente tenham cometido. Se elas estiverem corretinhas, não tem problema nenhum. Tá? Não tem problema nenhum. Agora, se ela estiver errada e o trabalhador tiver o que buscar, ele está com o direito preservado. O sindicato não vai fazer esse tipo de negociação. Tá, ok, Álvaro. Então, a gente está falando aqui, gente, só para esclarecer todo mundo, essa live foi específica para a Latam, mas isso aí que o Álvaro está falando vale para todas as empresas. Segunda-feira, às 19h30, a gente vai fazer uma live em que a gente também vai falar da situação da Gol e da Azul. A gente está programando para fazer essa live pelo nosso canal no YouTube, Imprensa SNA, até porque aqui pelo Instagram a gente fica restrito, né, Álvaro? É só nós dois falarmos e a gente acha muito importante a participação dos dirigentes sindicais, que são os profissionais que estão na base, falando diretamente com vocês, que estão em contato direto com a categoria. Então, a participação deles é muito importante. Então, a gente acha válido que eles também conversem com vocês, né, ao vivo. Então, inicialmente, a gente deve fazer no nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, é só entrar lá no YouTube, escrever Imprensa SNA e se inscrever, porque vocês vão receber a notificação de quando começarem as lives. Essa vai ser a primeira live de semana que vem. Dependendo do que acontecer no decorrer da semana, a gente pode vir a fazer outras, né? Porque a gente está tendo uma demanda muito grande de profissionais querendo saber o que está acontecendo, como é que está o andamento. Espera-se que esses acordos que a gente encontre um consenso, né, Álvaro, com as empresas e que eles sejam fechados o quanto antes. A gente vai ter que estar mantendo vocês sempre informados, até porque o sindicato não fecha, esse sindicato não fecha acordo com as empresas sem ter o aval da categoria. Então, assim, principalmente nesse momento de pandemia, que fica mais difícil o contato corpo a corpo, né, dos dirigentes sindicais irem até a base e falarem diretamente com os profissionais. Muita gente não está trabalhando, então a gente está se apropriando aqui dessas ferramentas para ter uma comunicação melhor e conversar melhor com vocês. Então, quem ainda não curtiu aí a nossa página no Instagram, a gente pede que curte para poder acompanhar, que curta para poder acompanhar, que comece, que se inscreva no nosso canal no YouTube, para estar sempre aí acompanhando os debates que a gente promove aqui, não só com o Álvaro, mas também a gente já fez um debate semana passada com o deputado estadual, o Alencar Santana, falando sobre a questão da liberação da FGTS para os aeroviários. E, enfim, a gente pede que vocês se mantenham em contato com a gente. Quem não se sentir confortável para se posicionar tanto aqui no Instagram ou no próprio Telegram, né, que são os grupos que a gente tem, que todos os trabalhadores participam, vocês podem enviar um e-mail para a gente no contato atendimento@sma.org.br e lá vocês podem se posicionar, dizendo se vocês concordam ou se vocês discordam do que as empresas estão oferecendo. O Álvaro citou aqui alguns pontos bem importantes e discrepantes, como, por exemplo, do Vale Alimentação, que a categoria aprovou um valor, a empresa, como contraproposta, insiste num valor muito baixo. Então, assim, existe a possibilidade de flexibilização. O que a gente vai levar para a mesa? Então, o sindicato não vai simplesmente definir o que vai ser levado para a mesa. Ele está ouvindo vocês para que a gente possa definir o que vai ser debatido com as empresas. Então, é muito importante que todo mundo participe. E um pedido agora muito especial nesse momento, né, que a gente está tendo aí casos, inclusive, de demissões em massa, é a compreensão da categoria que o sindicato ele depende da sindicalização dos profissionais para sobreviver.
Então, assim, se hoje vocês têm um sindicato que tem uma assessoria jurídica, que tem uma assessoria de imprensa, que está em constante contato com vocês, que tem uma estrutura para atender vocês, é porque nós temos sócios. Então, é muito importante que os profissionais que não são sindicalizados, que eles comecem a buscar os nossos dirigentes sindicais e comecem a se sindicalizar, porque o que dá o poder do sindicato para poder negociar e insistir e peitar as empresas, né, em prol da categoria é o profissional sindicalizado. Então, a gente pede que vocês se sindicalizem nesse momento, é de extrema importância. Claudinha, Oi. eu vi aqui, enquanto você estava dando aí os informes, eu vi aqui algumas perguntas, né? Por exemplo, me perguntaram aqui sobre o vale-refeição para quem tiver o valor reduzido. A proposta dos sindicatos, a proposta aprovada pelos trabalhadores, é de manter o valor integralmente do vale-refeição, independente da redução de jornada ou de salário. Outra coisa que não faz sentido, porque eu vou trabalhar um pouco menos, eu vou comer menos também, né? Então, a proposta do sindicato é essa. Não existe nenhuma posição da empresa em relação a isso. A empresa não respondeu esse ponto específico do vale-refeição. Então, isso, como ela não negou, a gente entende que ela está aceitando, mas não há manifestação expressa da empresa sobre o vale-refeição para quem tiver jornada reduzida. Tá ótimo, então. A gente só tem aqui mais 5 minutinhos. Então, assim, basicamente, eu acredito que assim, a gente tem abordado, né, tenha tirado as principais dúvidas da categoria. Quem continuar com dúvidas pode entrar em contato direto com os nossos dirigentes sindicais. As pessoas mandam muitas perguntas, né, principalmente no privado das nossas redes. Eu tenho assim, recebido muitos. muitas, Pessoal, vem no meu Instagram, pessoal, tá todo mundo entrando lá, me seguindo e mandando mensagens. Na medida do possível, eu vou respondendo, eu vou encaminhando, mas às vezes eu fico boa parte do dia só respondendo. Só E aí tem respondendo, gente que né? vem perguntar sobre o processo que tem de tudo ali, entendeu? Mas a gente, na medida do possível, a gente vai respondendo. Agora, o ideal é que nos grupos que estão criados, onde todos os grupos têm advogados. Todos os grupos, os advogados estão lá tirando dúvida. Eu estou em todos os grupos, mas aí a gente vai lá, vai tirando dúvida na medida do possível. O dirigente sindical de cada base está ajudando nesses esclarecimentos. Eu, nos grupos, quem menos fala nos grupos sou eu. Mas todo mundo ali, todos os grupos têm advogados, o jurídico do sindicato está no grupo de todas as empresas. Então, bom, e pode mandar, a gente vai respondendo na medida do possível. Quem está mandando também para os meus contatos privados, eu estou respondendo também na medida do possível. Só que, como você falou, no grupo da Latam, são quase 700 pessoas no grupo da Latam. Então, é bonito, é bom, é bonito, é gratificante, mas tem que ter um pouco de paciência. Vamos tocar. O Álvaro fala que ele não fala muito nos grupos, gente. Aí é bom vocês entenderem que assim, o Álvaro, ele é o advogado responsável pela assessoria jurídica da CNA, mas nós temos um corpo jurídico com vários advogados. O Álvaro não é o único advogado, ele é o responsável pela assessoria. São vários advogados. E o que os advogados estão falando é o que o jurídico está falando, não é o Álvaro, ou o advogado A, o B ou C. É o jurídico que está se posicionando em todos os grupos, entendeu? Então, não tem... Aquilo ali é o que a gente está discutindo com a direção, é o que a gente está discutindo no dia a dia com os demais sindicatos. Exatamente. Então, mais uma vez, lembrando, gente, que quem quiser participar dos grupos do sindicato no Telegram, só entrar no nosso site www.sna.org.br, na matéria que vem falando sobre a pauta que a categoria aprovou. Vocês clicando na matéria, tem lá os links do Telegram, da Azul, da Gol e da Latam. Só acessar lá que vocês vão fazer parte do grupo. E, enfim, tem grupos com mais de 700 funcionários, todo mundo lá se manifestando, os dirigentes sindicais, os advogados. Tinha só uma pergunta importante demais. Perguntar aqui o pessoal que é PCD, né? Não existe essa discussão. Não teve essa discussão, não foi para a mesa. Eu acho que é um tema importante. Os sindicatos isso não foi abordado nem na pauta e nem foi abordado na negociação. Mas eu acho que esse é um ponto importante que hoje levantaram na reunião e agora estão relevantando aqui de novo. Então é importante a gente abordar isso, sim.
Então tá ótimo. Então, gente, quem tiver perguntas, vai mandando aí pra gente, porque a gente vai fazer uma live, outra live, na segunda-feira, às 7h30 da noite, 19h30, né? A gente vai falar sobre as outras empresas e até mesmo informar se tem alguma atualização sobre a Latam, né, Álvaro? Então, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal Imprensa SMA para poder Tá acompanhar. salva essa live? Estão perguntando aqui se vai ficar salva a live. Vai, gente, a live vai ficar salva no feed e eu vou postar a live também no canal do sindicato, lá no Instagram. Então, ela vai ficar salva lá no Imprensa SMA, que é nosso canal no YouTube, e vai ficar salva aqui também no nosso feed. Então, podem divulgar aí que a live está disponível para acesso, tanto aqui como lá no nosso canal do YouTube Imprensa SMA, para todo mundo poder ouvir e marcar as pessoas para vocês se manterem informados aí sobre as últimas atualizações. A gente só está com 2 minutinhos para a live terminar, Álvaro, então a gente sempre encerra assim, muito certinho, né? Pois é só desejar a todos aí um bom final de semana, entrem em contato, mandem as propostas, porque nós vamos trabalhar hoje e amanhã para a gente tentar dar uma resposta à empresa o mais rápido possível. Então, estamos aguardando o posicionamento de vocês para a gente dar encaminhamento aqui à pauta. Então, mais uma vez, a gente agradece a sua disponibilidade, né, Álvaro, de estar aqui no sábado à noite, esclarecendo a categoria. Prazer. E segunda-feira a gente se vê de novo. Boa noite. Hoje é dia do advogado, hoje é dia da advocacia trabalhista. Estamos comemorando parabéns. Hoje nossa data. E nada melhor do que comemorar o dia da advocacia trabalhista falando de direito do trabalho para uma categoria tão importante como essa. Está comemorando com louvor, tá certo. Então, gente, boa noite, um bom descanso para todos. A gente está esperando o retorno aí de vocês para dar prosseguimento ao nosso trabalho e até segunda-feira. Boa noite, Álvaro. Tchau, tchau, tchau.